Fala, fala você, estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e nosso tema de hoje será sobre história. Galera, uma temática que sempre traz muito bafafá, sempre traz muita gente curiosa quando a professora ou o professor começa a falar sobre, lá em sua aula, é a respeito do descobrimento do Brasil. Eu sempre julgo um tanto quanto estranho falar a respeito da palavra descobrimento, pois dá a entender que antes de 500 anos atrás não existia absolutamente nada aqui, porém muito pelo contrário. Então é interessante que quando falamos sobre descobrimento do Brasil, na verdade nós estamos falando a respeito do conhecimento da existência de terras aqui nessa região pela Europa em determinado momento. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha a respeito de curiosidades sobre esse momento tão marcante que fora a tomada de conhecimento ou o chamado descobrimento do Brasil lá 500 anos atrás, ou mais especificamente 521 anos atrás. Mas, como de costume, trouxe aqui uma pessoa com muito mais propriedade do que eu para poder falar sobre esse momento. Com vocês, vindo diretamente da velha Europa, uma salva de palmas por gentileza para Edu Cabral Quinto. Ora, pois muito bem, estou aqui para poder falar a respeito do descobrimento do Brasil. Maria, traga os pastéis de Belém que eu estou com fome. Primeiro fato interessante de saber sobre Pedro Álvares Cabral é que, na verdade, ele não se chamava Pedro Álvares Cabral quando descobriu o Brasil, mas sim Pedro Álvares Gouveia. Isso porque ele recebeu o nome de Cabral apenas em 1508, porque era costume dos portugueses darem o nome do pai ao cidadão apenas após a morte de sua mãe, que aconteceu justamente nessa data. Eu tô achando que, na verdade, aqui para vocês brasileiros, chega uma informação um pouquinho conturbada. Para uma maioria de pessoas, acho que, na verdade, no Brasil foi encontrado por acaso. Coisa que nada mais é longe da verdade. Afinal de contas, estamos falando de um investimento muito alto pela coroa portuguesa. E pode ter certeza que ninguém iria pagar por tudo que pagou apenas para poder fazer o Brasil ser achado por acaso. Ora, pois, pensando muito bem aqui, meu avô demorou muito para poder chegar aqui no Brasil. Foi uma viagem de aproximadamente um mês de Portugal até as praias brasileiras. Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Ele saiu equipado com 10 navios de grande porte, mais 3 caravelas. E o fato curioso, sabia que desses navios que saíram, um deles permanece perdido até hoje? Estamos esperando até agora. Talvez um dia chegue. É dito que o Brasil ele foi descoberto, ao invés de flechadas ou porrada, na verdade foram descobertos através de uma dança. É interessante porque você consegue ler procurando pela carta de Pero Vaz de Caminha, escrito ao rei Dom Manuel, que não era o dono da padaria, e sim o rei. Uma perguntinha para você. Você sabe por um acaso qual que é a rua mais antiga do Brasil? É a famosa Rua Chile, localizada lá na cidade de Salvador. Inicialmente, ela foi chamada de Rua dos Mercadores, criada em 1549 por Tomé de Souza. A respeito da cultura brasileira que existia aqui antes dos portugueses chegarem. Muita gente acha que Brasil não existia antes de 1500. Nada mais longe da verdade. Na época, aproximadamente 1000 línguas eram faladas no território brasileiro. Hoje, apenas 180 permanecem vivas, sendo faladas apenas 11 das mesmas, por mais ou menos um grupo de 5.000 pessoas. Olha só quantas curiosidades que você não sabia sobre o nosso querido Brasil. Agora que você já sabe, basta compartilhar esse vídeo com o seu colega, de forma que ele fique conhecendo também. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra nós. Se inscreva no canal, é do caramba, pois. Até a próxima!